pessoas. Yo! Resolveu mudar? Sim. Por que não? Tá bom. Estamos começando mais um vídeo do Casal Review. E o vídeo de hoje é... Sailor Moon. Ou... Mesmo querendo, não posso ser sincera. Se nos meus sonhos eu te confesso, os pensamentos voam fantasia. Insônia me causarão. Nome japonês, por favor? Bishoujo Senshi Sailor Moon. Pretty Soldier Sailor Moon. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao site SOS Sailor Moon, que é um site muito... um dos melhores sites que tem aqui no Brasil há muito tempo. Sobre Sailor Moon, tem outros sites realmente muito bons também, mas o SOS Sailor Moon, ele ainda vem acompanhando as novidades, ele é um dos sites mais atualizados e tem algumas informações muito boas, bem pesquisadas, bem organizadas lá de Sailor Moon. E outra coisa, a gente só vai falar, por enquanto, da Sailor Moon Classic, como ficou sendo chamado aqui no Brasil, depois que as outras sagas foram sendo exibidas. Ou seja, a primeira saga que foi a única exibida na manchete. Isso é ótimo! É mesmo! A série criada por Naoki Takeuchi. Naoko Takeuchi. Tá cute. Takeuchi-san. Mais tarde chegou aqui, mas originou-se no Japão em 1992. Concluído um ano depois só. A primeira saga. Tá. Então tudo bem. A última saga saiu em 95. Com 46 episódios. Eu cobri a Pri, isso foi errado, desculpa. Tudo bem. Enfim, passou na NRK, um dos principais canais japoneses. E a Asahi, que foi a que estreou Sailor Moon. Aqui, foi trazido pela aquela querida, maravilhosa Manchete. Em 96. Ou seja, 3 anos depois que a primeira temporada acabou. E foi reexibida novamente em 2001 por... Rede Brasil, um canal de TV aberta que exibe séries antigas do canal 20, do antigo canal 21, a Play TV antiga, e também da Manchete. A saga foi dublada pela empresa Botia Mágica. Serena! Mamãe! Como você pode tirar essa nota tão baixa? Ficará aí fora! Oh, não! E agora o enredo. Sim, só eu que falarei dessa vez. Ela tá mais por dentro. Eu vi, mas ela tá por dentro. Então vocês podem me esperar, eu vou estar ali. Não, você vai estar aqui. Começando. Certo dia, o Sagi Tsukino, ou Tsukino Sagi, ou Serena Tsukino, seja lá como você queira chamar. Serena. Olá, o meu nome é Serena. Tenho 14 anos e estou na 8ª série. Ela acordou atrasada, como sempre, para ir à escola. E sua mãe estava dando bronca. E aí ela sai correndo, como sempre. Nessa que ela sai correndo, ela encontra uma gata sendo maltratada por crianças. As crianças são capeta. Aí ela vai e protege a gata. Uma gata preta. E aí ela vê que tem um curativo na testa da gata. Ela retira o curativo. Ela vê uma lua crescente tatuada. Sim, ou assim. Assim. Então assim. Dourada. E a gata vai embora. Falou. Algumas horas mais tarde, quando ela já voltou da aula, no fim do dia, depois de levar bronca por nota baixa, ela encontra a gata dentro de seu quarto. E a gata fala. Yo. E aí ela diz: meu nome é Luna. E você é escolhida. Eu estava te observando. Você vai ser uma guerreira que luta pelo amor e a justiça.
Tá bom, eu vou dormir. Peraí, você quer um presente? Ah, eu quero. Ela dá um broche, um belo broche, e diz que ela agora é Sailor Moon. E que ela tem que se transformar para proteger as pessoas. A Serena quis entrar na brincadeira e fala o que a gata manda ela falar. Ela acaba se transformando de verdade. É. E aí a gata diz que ela tem que proteger as pessoas das forças das trevas e ajudá-la a encontrar a princesa desaparecida. Cadê? Acontece que ela ouve que sua amiga está em apuros e ela vai salvar a amiga. Já volto. Nessa que ela vai salvar a amiga, ela ainda encontra ela em apuros contra o monstro do dia. Nossa, Ela meio que se dando mal como seu primeiro dia de guerreira Mahou-shoujo. Ela é salva por um bonitão mascarado com um smoking. Que joga uma rosa e faz um pequeno discurso de incentivo. E a nossa nova guerreira consegue matar o monstro e salvar a sua amiga. E esse é o resumo de Sailor Moon. Bem-vindo às curiosidades. E sim, isso não é um programa. De certa forma é. Todas as sextas-feiras às 7 da noite. Ou não. Ou não. Ou mais cedo. Curiosidades. Curiosidades. Originalmente a série foi dublada pela Gota Mágica, fazendo dublagem de várias séries da Manchete na época, principalmente. No caso, só que na segunda versão as dublagens mudaram. A primeira, Sailor Moon, foi dublada por Marli Bortoleto. Bortoleto. Ah, tá. Ela dublou também a Sakura, de Sakura Card Captors, em um dos filmes. A Princesa Serpente de Dragon Ball Z. Quem não lembra? A Patrine. Esse talvez você não lembre. A Mônica, da Turma da Mônica. É sério? É sério. Ela era a dubladora original. E como a gente falou de Cavaleiros no último vídeo, alguém lembra de uma senhorita chamada Hilda? Hilda. Sim. Lembro. Sim, Hilda de Polaris. Também dublada por ela. Eu não vou entrar em detalhes sobre os dubladores aqui, porque é muita gente. Mas todo o grupo de dubladores foi mudado quando foi a partir da segunda saga com a BKS, a outra empresa que passou a assumir a dublagem a partir da segunda saga. Muitas coisas foram mudadas, muitas coisas foram corrigidas. A série que passou na Manchete, ela foi dividida em 2 temporadas e é só um arco da história. Uma coisa, saga. não? A primeira saga. A primeira saga dividimos em 2. A maioria das sagas de Sailor Moon são divididas em 2 temporadas, exceto quando é uma saga filler. Detalhes. A expressão para maior foi a mitologia greco-romana. A autora Naoko Takeuchi usou mais de sincretismo mitológico para criar a série. Sim, eu tenho uma cola aqui. Liguei não. É muita coisa, não dá pra decorar. Sou preguiçoso. Não pode ser preguiçoso. Que assim seja feito, Jedite. Está certo. A Naoko, como a gente disse, é casada até hoje com ninguém mais, ninguém menos do que o autor de Yu Hakusho. E às vezes ela faz alguns trabalhos com ele. Na verdade, a arte de Hunter vs Hunter é dela. Só pra gente ver, o nome dele é Yoshiro Togashi. Yoshiro Togashi. E
Ela é casada com ele desde 1999. E já estamos em 2017, vai fazer 20 anos de casamento daqui a pouco. Leva um presentinho pra eles. Pois é. Sailor Moon também ganhou diversos prêmios, tanto mangá quanto anime, pelo tipo de série, porque na época que estreou foi um estouro. A categoria de Magical Girl tava meio que assim, era popular, mas tava meio que em decadência e tal. Sailor Era um bom Moon momento. meio que reinventou o conceito. O gênero. O gênero. Reinventou o gênero. E explodiu. Acabou! Foi sucesso no Japão, no Oriente todo. Foi sucesso no Ocidente, na Europa. Apesar de que em alguns países, Estados Unidos, a série foi muito mal dublada, muito mal colocado no pior horário possível. Botaram no início da manhã. Você sabe que os norte-americanos costumam botar as coisas para estudar da manhã até o finzinho da tarde, em horário que as crianças estavam estudando. E não fazia muita propaganda. Sem propaganda nenhuma. Zero de publicidade. Tanto que alguns anos mais tarde, eu lembro até quando saiu a notícia, eu vi na internet. Alguns fãs que conseguiram assistir um pouco Sailor Moon quando era criança, eles estavam doentes no dia de aula. ou quando estavam de férias, eles assistiram um pouco da versão em japonês na internet e viram que foi muito editada. Muito editada, muito cortada. A série foi basicamente retalhada, tinha episódios inteiros que não foram exibidos, outros piadinhas foram cortadas, mudadas, muita coisa foi editada, até a transformação das meninas foi editada. Não pode não, elas ficam nuas lá, transparentes, olha que coisa. Originalmente, Sailor Moon estava propenso para ter apenas um ano na TV japonesa. Vai lembrar que um ano, na verdade, pode ser muitos episódios, porque é um episódio por semana. Só um. Então, um ano é bastante. Não tanto quanto se passa. Na verdade, era pra ser menos de um ano. Aproximadamente um ano. Não um ano inteiro, até porque eles têm férias até para roteirista, então... mais ou menos um ano. Cada vez esse episódio, mas a série fez um sucesso tão grande, tão arrasador, que quiseram prolongar e... O mangá era pra garotas adolescentes. O anime eles tentaram infantilizar um pouquinho mais. E pra poder mais garotas assistirem, crianças também. Aí volta a cena de ação. Homens querem ver. Existiu um excelente equilíbrio de ação, comédia, drama e... não sei... garotas se transformando em seminus? Não era isso, não. Bem, de qualquer forma, isso fez grande sucesso aqui no Brasil e em outros lugares, a ponto de homens assistirem a série. No próprio Japão também, por causa das cenas de ação. Voltando um pouquinho que eu estava falando sobre as edições dos Estados Unidos, graças a isso, os Estados Unidos foi um dos poucos países a lançar a primeira e a segunda saga em DVD, sem cortes e dual áudio, com o áudio em inglês, revisto o roteiro e redublado. Porque os fãs reclamaram. Foi uma crítica pesada. Pois é. Sailor Moon também teve um rival na época no Japão, nas TVs japonesas, chamado Wedding Peach. Nunca ouvi falar. Eu assisti. É legalzinho. Mas não é tão bom quanto Sailor Moon. Desculpa. A autora ainda é amiga da Sailor Moon, da autora de Sailor Moon, então não teve. Foi uma rivalidade amigável. No Japão e no Oriente ele foi um grande sucesso. Na Europa, mais ou menos, aqui no resto do Ocidente nem tanto. No Brasil. Exceto no Brasil. Não, no Brasil eles chegaram a dublar alguns episódios, mas nunca foram ao ar. O Wedding Peach. O Wedding Peach. O Wedding Peach nunca foi ao ar.
Mas, assim, no Oriente ele foi um sucesso quase que estrondoso. Mas ainda perdia para Sailor Moon. Os nomes Beryl e dos generais. Os nomes Beryl. Os nomes Beryl e dos 4 generais. Eu falei e dos generais. São inspirados em gemas. Alguém já assistiu Steven Universe? Eu não. Lembre-se de Crystal Gems. Eles são inspirados em joias e pedras de joias e semi-joias. Outra curiosidade. Sailor Moon possuía 5 sagas. Não era para possuir todas essas 5 sagas, mas possui 5 sagas. Atualmente tem o Sailor Moon Crystal, mas o Sailor Moon Crystal é um remake, baseado no mangá. Que o mangá é diferente. O mangá é bem diferente. Ele é mais... enquanto o anime antigo ficava focado na profundidade dos personagens e na diversão, por isso que também é um anime bem longo, cada temporada tem no mínimo 40 e poucos episódios, no máximo 50. Quer dizer, cada saga. No caso, o mangá ele é focado na história da heroína, da protagonista. E o que é ótimo em vários sentidos, mas fica muito raso em outros. E o Sailor Moon Crystal segue esse enredo. Ele foi lançado aqui no Brasil, mas ele foi lançado em site de streaming. Bom, tem mais coisa? Deixa eu olhar minha cola. Os ovos são inspirados nos filhos do mangá. Houve 3 filmes animados longa-metragens. Um deles também é do mangá. Existe um conjunto de musical chamado Seira Miyu, que tem várias histórias e remakes lançados em nome de cada ano. Ligado, Sailor Moon, claro. Seira Miyu, Sailor Moon. Pegou? Pegou? Então, a Sailor Moon completou 20 anos há pouco. Na verdade, esse ano está completando 25 anos. Congratulations! Dê um bolo pra esse rapaz. Sailor Moon Crystal foi uma comemoração dos 20 anos. Agora a 4ª saga vai finalmente ser lançada esse ano. Só não tem ainda a data exata, mas é para os 25 anos. Então eu acho que vai ser na mesma data que foi lançada a primeira saga, o primeiro arco, em 2014. Que foi mais ou menos o aniversário da Sailor Moon mesmo, da personagem. Porque a Usagi é de câncer. Ela é do último dia do signo de câncer. Cancerígena. Canceriana. As suas péssimas notas não me surpreendem nem um pouco. O quê? Nota 3! Isso mesmo. Sailor Moon também tem várias linhas de produtos. Alguns elas ganharam ao longo dos anos. Algumas bonecas. Na época que a saga da Manchete foi exibida aqui no Brasil, algumas bonecas foram lançadas, mas elas eram muito feias. Eu não cheguei a ter nenhuma. Eu queria, mas não cheguei a ter nenhuma. Mesmo feio? Mesmo sendo feia, na época eu achava até que bonitinha. Meu Deus. Apesar de que as das Guerreiras Mágicas de Heihachi eram bem mais bonitas. E bem feitas. Fazer o quê? Mais alguma coisa? Estúdio, a nossa querida Toei. Toei! Eu vou fazer disso um meme, vocês vão ver. Sim. A lenda. Por que a gente falou Serena? Existe uma lenda de uma deusa grega chamada Selene. E essa deusa grega era uma deusa da lua. On the moon! Ela certamente se apaixonou por um jovem belo chamado Endymion, que desejava a imortalidade. Eu vou ver parceiro. Ela correu então para Zeus. Fala aí. Por favor, dê imortalidade para o meu amado.
Sei não, hein? Ele deu a imortalidade desde que o jovem dormisse eternamente. E aí, vai? Tá. Desde então ela visita o cara toda noite e dorme com ele às vezes. É isso! Teve várias filhas desse encontro, algumas viraram ninfas ou meio deusas belíssimas. Você vê, né? E a inspiração dessa deusa é a família real e o príncipe indigno. As famílias reais. E se você achou estranho, você não lembra dessa história, não se preocupe. A mitologia grega, ela é conhecida por duas coisas. Dos homens sempre ficar fazendo merda. E o culpado ser a mulher. E 2, é que ele tem variação pra tudo. E, não, 3. Eles têm tantos deuses que a gente só conhece a maioria das pessoas só conhece menos de 1/3 das divindades que eles têm. Para vocês terem noção de divindades solares, eles mesmos têm pelo menos umas 1000 divindades solares. Dois só pros primeiros raios do sol. Olá, eu sou o Raio do Sol 1 e 2. E um deles é uma mulher, a Aurora. O nome dela é Aurora. Alguns dos produtos relacionados ao Sailor Moon, principalmente depois do aniversário, lançaram muitas joias, perfumes, até absorventes. E atualmente até camisinha. Maravilha! Nossa, quanta gente! A série é muito boa, bem animada pra época. É engraçada, bem engraçada. Tem um pouco de drama, diferente do mangá que é basicamente drama. Só que eu achei que ficou um pouquinho longa essa primeira saga. Acredita comigo. Desculpa. Mas enfim, ela é muito boa, ela é interessante e as personagens são legais, ficou mais interessante. A gente não comentou, mas a Sailor Mart fica pegando no pé da Moon, e que torna ainda mais engraçado. E aí vai. Eu gostei muito, a dublagem aqui no Brasil foi bem feita. As 2 vezes. As 2 vezes, as músicas de abertura são a mesma, só que são 2 partes diferentes da mesma música, ficaram lindas. O encerramento também ficou muito bom, apesar de que faltavam os demais. Sim. Tiveram muitos encerramentos. Sim. E é isso. Essa é a ficha técnica, basicamente. No entanto, nem tudo são maravilhosos. Agora eu vou criticar. Essencialmente, o anime é muito bom em todos os aspectos. Ele reinventou o gênero de garota mágica de certa forma. No entanto, ele teve alguns elementos que atrapalharam seu desenvolvimento. Claro, nenhum é culpa necessariamente da autora. Como um anime que precisava ser estendido, como dito antes, ele era para ficar mais ou menos um ano, um pouco menos. Então, como eles tiveram que estender, alargar a coisa, eles usaram um sistema muito conhecido no show de Tokusatsu, que é chamado o Monstro do Dia. Você não sabe o que é o Monstro do Dia, não é? O Monstro do Dia nada mais é que um monstro que aparece para cumprir uma certa determinação, um inimigo para ter história. A história poderia ocorrer sem ele, mas ele vai aparecer. Nem todos os monstros de Sailor Moon eram assim. Alguns realmente tinham uma relevância para a história. Mas, por causa dessa necessidade de esticar a história, isso acabou acontecendo. Principalmente naquela época que era muito mais lucrativo ter séries assim, longas, do que uma série curta e direto ao ponto. Outro problema que algumas pessoas costumam pegar no pé de Sailor Moon é ser o roteiro que realmente é meio previsível. Sim, você pode dizer que todo anime é previsível, mas infelizmente em 4 temporadas do anime ela sempre terminou a história da mesma forma. Como assim? Aparece inimigo, mata, aparece inimigo, mata, aparece inimigo, mata, aparece inimigo e mata. Apareceu um inimigo um pouco mais forte, evolui, mata. Chegou no chefão, junta seus poderes e mata.
Não, nem sempre ela juntou seus poderes. Primeiro anime. Não a versão do mangá. Tá. Sim, houve algumas mudanças, não foram todas exatamente assim. Houve episódios que não foram assim. Acho que uma das sagas não acabou assim, se não me engano, Circo da Morte. A Circo da Morte e a Stars. Mas, essencialmente, isso aconteceu bastante. A Stars, ela tava no nível... Ela entrou no nível épico sozinha. Mas deu pra entender, né? Muitas pessoas acabam achando isso. Se você não gosta muito disso, você provavelmente também vai ter. Mas, em geral, o anime é muito bom. Isso é algo passável. Não é uma coisa que vai chegar em você e você... Ah, meu Deus, de novo. É completamente tolerável. Ah, lembrei. Alguns dos fillers do mangá... os fillers do mangá foram lançados em um mangá à parte. Essas histórias se passam durante as sagas do mangá. E alguns dos fillers do mangá, não todos, viraram parte dos fillers do Monstro do Dia. É isso também. Durante as sagas principais. Eles foram adaptados para isso. Mas, no geral, é isso. Ele só tem esses dois pontos negativos. Um não é tão negativo assim. Como eu disse, é uma coisa que até acontece bastante em animes. Então, tipo, anime bom. Uhum. Vamos lá, assista. Seja você homem ou não. Seja você mulher. Seja você o que for. Assista. E se você assistir, você vai gostar depois de quando a gente for falar de novo de Sailor Moon. A partir de Sailor Moon R. Porque aí a gente vai falar possivelmente de todos de uma vez. Porque aí passa tudo no Cartoon Network, então a gente pode aglomerar. Pois é. E aí vai entrar mais curiosidades das quais eu não comentei aqui agora, neste instante. E até a próxima vez. No Casal Review. Review. Eu sou Dark Arcade. Detalhes pra não esquecer. E tchau! See ya.